Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler do verso 4 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou Deus para que andássemos nelas. Pai do céu, nós te damos graças, ó Pai, por tão preciosa e maravilhosa salvação. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abra os olhos do entendimento, nos fazendo perceber quão maravilhosa é a tua graça, Senhor, e o teu amor para conosco. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando diretamente aqui que a salvação é pela graça mediante a fé. Se olharmos o texto, ele repete a palavra graça 3 vezes. Ele repete no verso de número 5, quando ele diz pela graça sois salvos, no verso 7, quando ele fala da suprema riqueza da graça de Deus, e também no verso 8, quando ele repete pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. É quando nós doamos, acudimos ou cuidamos de alguém que não merece esse cuidado. E é lindíssimo você perceber o texto. Portanto, Paulo fala de uma salvação amorosa de Deus. E eu quero apenas colocar alguns pontos para que olhemos para esse texto pela perspectiva da pessoa de Deus, do nosso Senhor, e que depois olhemos para a nossa responsabilidade enquanto crentes, enquanto salvos, enquanto pessoas que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira verdade que temos aqui é que essa salvação envolve o grande amor de Deus. O verso 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos salvou. Esse é o ponto inicial da salvação. Toda a salvação, irmãos, começa em Deus. Quando ele diz mais Deus aí, é de onde tudo flui. O homem era perdido, o homem era caído, o homem era filho da ira, o homem estava afastado de Deus, mas contudo, todavia, esse Deus amoroso se aproxima. Estávamos mortos, o texto vai dizer que Deus nos vivificou. Éramos escravos do mundo e do diabo, mas Deus nos libertou em Cristo. Éramos filhos da desobediência e da ira, mas Deus nos amou em Cristo. Olha que beleza esse texto. Paulo constrói olhando para a pessoa do Senhor. Aqui Deus mostra a toda a humanidade que ele tem amor por nós. Todos os textos bíblicos da relação de Deus com o seu povo é exatamente uma relação amorosa, uma relação de amor. Quando Jesus descreve a Nicodemos esse amor em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo. E amou tão profundamente que deu o que era mais precioso para si mesmo, o seu Filho unigênito, que é Cristo, para que ele morresse no lugar de todo aquele que crê. Esse amor
que Jesus entrega por nós na morte de cruz, não é um amor por quem somos. Porque a Bíblia revela que nós não somos bons. A Bíblia revela que o homem, por mais que se esforce, ele não consegue agradar a Deus. Esse amor é um amor por quem Deus é. Deus é absoluto e puro amor. Deus não nos amou porque éramos amáveis. Deus nos amou porque Ele ama indistintamente, é o que diz a Escritura. Nas suas escolhas, quando percebemos dentro da lógica humana, o que faz Deus escolher um homem como Saulo, que matou, que perseguiu a igreja? Saulo não tinha nenhum tipo de mérito para a escolha. Paulo não tinha nenhuma característica que fizesse com que Deus dissesse: esse é meu filho, porque ele é bom, justo, verdadeiro. Não. Deus faz a escolha dentro do seu coração. A Bíblia diz que, em Romanos 9, que os dois gêmeos, Esaú e Jacó, nem tinham nascido, não tinham feito nem bem nem o mal, mas Deus já tinha determinado que o mais velho seria servo do mais novo, ou seja, Esaú seria servo de Jacó. Quando olhamos para Jacó, significa enganador, uma pessoa extremamente difícil. Como Deus pode amar alguém como Jacó? Quais são os méritos de Jacó? Nenhum. Ou seja, o amor de Deus, ele excede o entendimento humano. Porque nós amamos aquele que para nós parece ser bom. Nós amamos aquele que para nós se encaixa com o nosso pensamento, com o nosso jeito de ser. E Deus ama aquele que vive dissolutamente. Parece estranho, não é? Alcança esse pecador. O próprio Jesus disse que aqueles que precisam de Deus, aqueles que precisam de médico, são aqueles que estão doentes. E Jesus veio para salvar justamente esses. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar pecadores. Pessoas que carecem do amor de Deus. E João descreve esse amor em 1 João capítulo 4. Ele diz assim, olha, nós precisamos amar uns aos outros. E o modelo maior é o próprio Deus. E ele diz assim, esse amor procede de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus. Porque o próprio Deus é amor. João diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É em Cristo que nós vivemos. É na sua vida, na sua retidão, na sua justiça. E ele diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia é clara em dizer que a humanidade não ama a Deus, que não vive a sua justiça, que não busca. Paulo diz assim, não há quem busque a Deus, diz o salmista. É necessário que o Deus de amor brote no coração, ele aprenda, entenda que há um Deus nos céus. Quando olhamos na estrutura de Gênesis, nós vamos perceber esse amor. Um Deus que criou a humanidade, um Deus que vinha ao final da tarde conversar com Adão e Eva, um Deus que mantinha o diálogo, o ensino e uma relação maravilhosa. Disse a eles, olha, não comam da árvore do bem e do mal. A única coisa que Deus proibiu foi isso. Vocês podem fazer tudo, menos comer da árvore do bem e do mal. A palavra nos diz que Adão e Eva comeram e caíram. E se afastaram de Deus. O terror foi tão grande em Adão que ele não sabia o que fazer, ele se esconde. E o texto é claro em dizer que Deus perguntou, Adão, onde estás? Deus procura a criação caída. Deus procura os seus filhos. Deus traz de volta os seus filhos através de uma relação com Israel.
Ele diz assim a Israel: vocês querem ter uma relação comigo? Então é necessário que vocês, então ele dá a lei. É um Deus que todo o tempo se relaciona com a sua criação perdida, com a sua criação caída. Deus amorosamente se aproxima de nós. Então eu preciso entender que toda a salvação envolve o grande amor de Deus pela humanidade que se perdeu. E é Deus que procura os seus adoradores. No próprio texto que eu acabei de citar de João 3, Jesus diz que no dia que ele for levantado da terra, como a serpente de Moisés no deserto, eu atrairei a mim os meus adoradores. Aquela serpente que foi levantada fazia com que as pessoas que atravessassem o deserto, picadas pelas cobras, quando olhassem para aquela serpente levantada, não morressem, fossem curadas de forma miraculosa. Jesus, quando foi levantado na cruz, irmãos, ele trouxe a mesma salvação. Aquelas pessoas no deserto estavam condenadas à morte e encontram salvação naquela serpente levantada. Nós encontramos salvação quando olhamos para a cruz. Marca do amor de Deus. Deus atrai amorosamente a si os seus adoradores, aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo a sua vontade. Se primeiro essa salvação envolve o grande amor de Deus, em segundo lugar, essa salvação envolve a rica misericórdia de Deus. Eu preciso entender que Ele ama e que Ele é misericordioso para conosco. Quando eu me aproximo desse Deus, eu preciso entender que tudo que Ele deseja para nós é amor e misericórdia. Nós perguntamos assim, o que foi que Deus fez? Né? Olha o texto, ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Eu já expliquei no primeiro sermão o que é estar sentado nesse lugar celestial. Deus nos elevou com suas bênçãos à sua presença que nós tínhamos perdido. Assim como Jesus foi assunto aos céus, ele também, juntamente com ele, eleva todos os seus filhos. A pergunta é, por que Deus fez isso? Porque Ele é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa da riqueza da sua suprema graça, por causa da sua bondade, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele descreve um pai amoroso. Ele descreve um pai que tem o profundo desejo de acalentar os seus filhos. Ele é um pai que corrige. Quando necessário, nos corrige. Quando necessário, ele nos põe, né, naquele lugar que todo pai sabe colocar para tratar o nosso coração. Mas todo ato de Deus é um ato de bondade. É um ato de formação do nosso caráter. Essa palavra misericórdia, no grego, significa manifestação externa de piedade. A misericórdia nunca é apenas um pensamento. O misericordioso age no mundo. Por exemplo, quando Jesus dá a sua parábola do bom samaritano, ele demonstra isso. Não adianta eu saber que a misericórdia de Deus me alcançou como sacerdote, como levita, como todos aqueles que passaram. Misericórdia só é verdadeira quando eu ajo no mundo. Aquele bom samaritano pegou aquele judeu, cuidou dele, pensou nas suas feridas, cuidou dele. Deu de si. Misericórdia é quando eu ajudo aquele que necessita. Sem nada em troca. A humanidade precisa de Deus. A humanidade está perdida em seus pecados. E Deus olha com amor para essa humanidade e a atrai para si. É esse grande amor de Deus que o faz rico em misericórdia. Seu amor pelos pecadores permite que Deus seja cheio de compaixão. A Bíblia diz que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo.
Deus não quer que a humanidade pereça. Deus não quer que os homens se percam. A vontade de Deus é atrair todos a si. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Para que o amor de Deus, a sua palavra, alcance todos aqueles que precisam do Evangelho. Vivemos um tempo, irmãos, em que as pessoas estão absolutamente carentes. Carentes de amor do alto. Vivemos um tempo em que os homens têm alcançado muitas coisas, mas continuam sofrendo. Justamente porque esse elo com o nosso Deus grandioso está rompido. O que nós precisamos no nosso coração, irmãos, é do amor de Deus que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo, quando ele constrói esse texto, ele todo o tempo olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Essa salvação, irmãos, é alcançada na pessoa de Deus, no ser de Deus que nos alcança. Essa salvação também envolve ser vivificado junto com Cristo. Verso 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui é onde a graça realmente se manifesta. Quando eu me aproximo do Senhor pela fé. Observe que Paulo diz, quando estávamos mortos, quando estávamos longe de Deus, quando éramos desobedientes, quando não amávamos a Deus, Deus nos vivificou. Deus abriu o nosso entendimento. Deus nos fez nos aproximar. Enquanto ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos dá Cristo na cruz. A palavra de Deus diz que se nós errarmos em uma única lei, nós somos culpados de todo o Evangelho, de toda a Bíblia. Se eu errar em uma única coisa, eu sou culpado de tudo. E nós, enquanto seres humanos, erramos. Mas Cristo jamais errou. Quando Deus nos deu a lei, Ele deu por amor. Ah, querem se relacionar comigo? Como eu disse antes. Então tome a lei. Ajam assim e eu vou estar o tempo todo com vocês. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que a lei é tão boa, tão maravilhosa, tão justa, porque Deus é dessa forma, que a lei se tornou tão perfeita que o homem não consegue cumprir. E por isso a lei, que era boa, condenou. E aqui que nós entendemos o amor de Deus. Deus diz assim, os meus filhos não têm capacidade de cumprir a lei. Está bom. A Trindade se reúne, né? Aí Jesus diz assim, Pai, eu cumpro por eles. Eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor profetizou. O Messias há de salvar a humanidade. O Messias há de cuidar dos pecadores. Porque é essa a grande missão do Messias. Irmãos, quando Jesus vem ao mundo, ele vem imbuído de salvar a humanidade que estava perdida. A humanidade que foi lançada fora do Éden. A humanidade que se afastou de Deus. A beleza de estarmos vivificados em Cristo é exemplificado por Paulo em Colossenses, no capítulo 2, quando ele ensina que é no batismo que fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. Quando eu confesso pela fé que Jesus é o meu Salvador, quando eu entendo a pregação do Evangelho e sou batizado, eu morro para esse mundo. Eu morro para a minha vida anterior. Eu morro para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E ressuscito na pessoa de Jesus, em sua bondade, em seu amor, em sua justiça. E eu passo a ser templo do Espírito Santo. Que, como nós estudamos ali, começa a guiar o meu coração, a minha vida.
Eu começo a ouvir dentro de mim o Espírito soprando a sua vontade e que é um sussurro, como nós ouvimos ali na mesa, discutindo acerca do Espírito Santo, que guia o nosso viver. Nós que antes estávamos longe, somos trazidos para perto de Cristo e vivemos nessa ressurreição, em novidade de vida. Tudo isso pelo amor de Deus. É isso que ele diz aí no versos 6 e 7, que essa salvação envolve ser ressuscitado junto com o Senhor Jesus. Olha o texto comigo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em sua bondade para conosco. Se, no capítulo 1, verso 20, Paulo diz que Cristo ressuscitou dos mortos e assentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais, agora, nos versos 6 e 7, entendemos que também nós fomos ressuscitados, mas no Espírito. Recebemos o Espírito de Deus e assentamos nesses lugares celestiais, em todas as bênçãos que são para os filhos. Isso fala, irmãos, de nossa condição atual no reino espiritual de Deus. Quando Jesus vem pregando o evangelho do reino dos céus, ele está falando de um reino espiritual não físico. É por isso que quando ele entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, ele não vai ao pretório. Ele não vai ao governo romano. Ele não vai ao governo de Israel. Ele pega a direção do templo. E ele é adorado como Messias. Ele é adorado como o Senhor dos céus e o Deus da glória, o verdadeiro rei de Israel, o filho de Davi. Ele vem ao mundo cumprir este reino que se expande sobre a terra de forma espiritual. E o apóstolo Paulo diz que é para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza e a riqueza da sua graça. O que Jesus fez, irmãos, em Israel, na sua morte de cruz, não só naquela era abençoa e abre o reino dos céus, como em todas as eras vindouras até a eternidade. O livro de Apocalipse, o livro de Revelações, vai mostrar que esse todo-poderoso Senhor é coroado nos céus. E que todos os seus filhos, todos os súditos, todos aqueles que creem, vivem diante de Deus eternamente. A bênção paulina da ressurreição é para agora, quando nascemos do Espírito, somos ressuscitados no Espírito, mas também na eternidade. Que o apóstolo Paulo descreve essa ressurreição primeiro dos mortos e depois no arrebatamento da igreja. Essa ressurreição de Cristo mostra que todo aquele que crê no último dia será ressuscitado. Mostra que essa relação de amor que Deus tem para com os que creem, para com os seus filhos, para um povo que ele vem formando sobre a terra, vai se estender por todos os séculos e na eternidade, quando viveremos na presença de Deus. Começa aqui, mas se estende por toda a eternidade. Nós seremos ressurretos em Cristo. Eu acho lindíssimo, irmãos, em Apocalipse, quando mostra a ressurreição dos santos. Para mim é o ponto alto. A humanidade que se perdeu, a humanidade que se desviou, a humanidade que não amava a Deus é trazido à vida em plenitude, assim como Cristo ressuscitou, para viver eternamente na presença do Pai. Contudo, essa salvação precisa envolver fé e não obras meritórias. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Veja o verso 8 comigo. Ele diz assim, que essa bondade de Deus para conosco em Cristo nos alcançou, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui é importante a gente entender esse texto, né? A ênfase de Paulo é que salvação é pela graça.
Até esse ponto, o apóstolo Paulo não disse nada sobre a parte do homem no processo da salvação. Ele está mostrando que Deus dá a fé, ele está mostrando que o Filho morre por nós, ele está mostrando que tudo que ocorre na vida do crente é um ato amoroso, misericordioso de Deus. Paulo fala que foi a misericórdia, o amor e a graça de Deus que torna possível a salvação. Ou seja, foi uma obra de Deus, um ato de Deus, nos dando vida, nos ressuscitando e nos fazendo assentar junto com Cristo. Ou seja, quem é o herdeiro legítimo de todas as coisas? Jesus. Dele, por ele, dele são tudo é dele, tudo existe por causa dele. Quando Deus diz haja luz, aquele verbo que sai da boca de Deus e cria todas as coisas, aquele verbo é Jesus. João, quando vai abrir o seu evangelho, ele diz que o verbo estava com Deus. A palavra, Jesus é o verbo. Esse herdeiro de todas as coisas, nos céus, dono de tudo, se estende a todo aquele que crê. Somos herdeiros dessa mesma bênção. Jesus é o primeiro primogênito da ressurreição na presença do Pai, e toda a igreja viverá da mesma forma por causa desse poder que opera nos filhos de Deus, naqueles que creem. Verdadeiramente, salvação, irmãos, Paulo está dizendo, não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu. Paulo está se referindo à salvação da seguinte forma. Talvez você pergunte assim, o que significa que a salvação é pela graça, através da fé? Ele descreve isso muito bem em Romanos 4, quando ele diz que Abraão foi justificado pelas obras. Se, o apóstolo Paulo coloca um se antes. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura, diz Paulo? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Ora, diz Paulo, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe será creditada como justiça. Parece que confunde mais do que ajuda, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se eu cumprir a lei, se eu me salvar, Deus tem uma dívida para comigo. Se eu trabalhar para alguém, eu tenho 30 dias trabalhados. Aquele salário que é me dado no final do mês não é por amor, não é graça, é dívida. Eu trabalhei e eu mereço ser pago. O que ele está dizendo aqui claramente é que Abraão não fez por merecer, no sentido de trabalhar. Quem lavorou e trabalhou foi Cristo. Quem fez tudo foi Jesus. E Abraão creu. E os seus atos de obediência, após crer que Deus existe e entregar o seu filho Isaque, são atos de obediência diante de Deus. Por amor, Deus nos salvou, irmãos. A salvação, portanto, é um ato de Deus não meritório. Deus não deve nada a ninguém, pelo contrário, nós devemos a Deus, por termos desobedecido a sua lei. Nós não ganhamos a salvação pela obediência, que isso fique bem claro. Em vez disso, obedecemos a Deus e vivemos em boas obras porque Deus nos salvou. É uma resposta. Quando Deus nos alcança, Ele transforma o nosso coração. E nós passamos a viver a vida que Cristo morreu para que vivêssemos. Vivemos na justiça dEle, imitando Ele, vivendo as suas boas obras e a sua justiça. Foi o sangue de Jesus que pagou. Não a nossa obediência, nem a obediência de Abraão. Contudo, você pergunta assim, mas pastor, então pela fé somos salvos, Deus nos salvou e eu não preciso fazer nada? Né? O apóstolo Paulo deixa claro, olha o texto comigo. Em último lugar, essa salvação tem o objetivo das boas obras.
É uma salvação eterna, mas tem como objetivo as boas obras aqui e na eternidade. Olha o texto comigo. O verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, apesar de não sermos salvos pelas nossas obras, nós precisamos praticá-las, porque elas são uma marca de que pertencemos a Deus e que vamos para o céu. É como se Deus, através dos seus filhos, demonstrasse a sua bondade. É como se eu realmente mostrasse que pertenço a Deus quando eu ajo segundo Cristo. E o texto diz que essas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, a lei de Deus e a forma de agirmos com Deus. Mais profundo ainda, era a forma que Adão andava com Deus antes da queda. Numa relação justa e verdadeira com o Pai. E que nós perdemos. E que precisamos voltar, porque elas existem. Antes da lei, elas já existiam, porque Deus é bom, justo, verdadeiro. E requer que os seus filhos sejam bons, justos e verdadeiros. Essa minha relação com Deus parte de um plano pré-determinado. Deus de antemão criou tudo isso para salvar os seus filhos. E não apenas para salvar, mas para criar um povo diligente de boas obras. André falou isso super bem ali, quando estávamos conversando. Quando Deus nos salva, Ele salva para criar um povo que viva em reta justiça. Não era isso que Israel tinha que ser? Um luzeiro para os outros povos e viver segundo o amor, a misericórdia e a vontade de Deus, para que os outros povos pudessem ver a glória de Deus através dos atos de Israel? O que Israel não conseguia muitas vezes fazer, não é? O que muitas vezes a igreja também não consegue, porque somos pecadores. E é aí que entra a misericórdia de Deus, que nos perdoa a todo tempo. Paulo, quando ele escreve a Tito, ele vai mostrar a importância de vivermos nessas boas obras, como disse André ali há pouco, na nossa escola dominical. Paulo diz que o povo de Deus deve, no capítulo 3, verso 1, estar pronto para toda boa obra. Porque isso reflete a pessoa de Deus. Ele diz também no capítulo 3 a Tito que todo crente, todo povo de Deus deve ter cuidado em manter essas boas obras. Todos os dias da minha vida. Ainda que eu seja assediado pelo pecado, ainda que eu seja tentado pelo mundo, eu preciso entender que as minhas obras refletem a pessoa de Cristo e a minha salvação. As minhas boas obras trabalham dentro do meu coração a santificação, que Deus opera em nós. A palavra de Deus diz que é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o santificar. Mas esse querer aí, ele se mistura com o meu querer, percebe? Eu tenho uma responsabilidade de buscar a Deus, o seu amor, a sua justiça. Eu tenho que todos os dias da minha vida olhar para o Senhor Jesus e nutrir as boas obras que Cristo viveu e me ensinou. Olha só, Paulo também diz lá em Tito, capítulo 3, que nós precisamos aprender a nutrir as boas obras. Ou seja, que Deus preparou para nós de antemão. A igreja precisa viver a santidade de Cristo, irmãos, para confirmar a sua verdadeira salvação. A igreja precisa amar de tal forma que as pessoas possam ver Cristo em nós. Portanto, irmãos, é como se disséssemos que Deus fez o que fez por absoluta graça e misericórdia. O que Paulo está contando, e a história da salvação, é a história da iniciativa de Deus em procurar o homem, em amá-lo, em restaurá-lo, em fazê-lo andar em justiça e transformar a vida deste homem e da humanidade. Assim como na queda, Adão, que após a sua desobediência se afastou, e o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai explicar que toda a humanidade caiu em Adão, que era o seu representante,
toda a humanidade se perdeu, ele vai dizer que há um novo Adão, Cristo Jesus. E que agora todos vivendo em Cristo Jesus, podemos viver essa novidade de vida. Ele é o primeiro em santidade, em justiça, em amor, em perfeição. Precisamos entender que uma fé obediente, que confia nas obras de Deus, no que Deus faz, e não em suas próprias obras, em suas próprias mãos, em seus próprios méritos. Eu confio plenamente no que Jesus fez na cruz por mim. Eu confio tanto que eu entreguei a minha vida nas mãos do meu Senhor. Mas eu não posso esquecer nunca, nunca, de todos os dias, ao deitar e ao levantar, que eu preciso viver segundo o que Jesus viveu. Que os meus atos precisam ser atos que refletem o seu ensino, o seu amor. Eu preciso todos os dias entender que não são os meus atos que me salvam. Mesmo porque eu posso errar, não é? Todos nós podemos errar. Eu preciso entender que, como nova criatura, eu preciso ser diligente, sim, em fazer a vontade de Deus, em buscar a sua face, em fazer boas obras, em amar o próximo, em amar Deus sobre todas as coisas, construir tudo. Mas eu faço e devemos fazer tudo isso para a glória de Deus. Deus preparou todas as obras para que andássemos nelas. Eu encerro dizendo o seguinte: quando olhamos o caminhar de Jesus em direção à cruz, quando olhamos toda a ira que foi lançada sobre ele, tanto no caminho quanto na cruz. Lembra do que Jesus ora no Getsêmani? A oração de Jesus é assim: Pai, se puder, afaste de mim o cálice da sua ira. Aquele cálice tinha que ser derramado sobre os pecadores. Jesus decidiu tomar aquele cálice no meu e no seu lugar. Jesus foi para aquela cruz, sabendo exatamente o que ia acontecer. Toda a ira de Deus foi lançada sobre ele na cruz. É por isso que o céu se escurece. Aquele momento foi o único momento em toda a eternidade, em toda a existência de tudo, que o Pai e o Filho estavam separados. O único momento. E é por isso que Jesus grita: Deus meu, por que me abandonaste? Ali representa toda a humanidade sem Deus. Ali representa todos nós afastados de Deus, sem Deus e condenados ao inferno. Aquele castigo que era nosso foi derramado sobre ele. E ele recebeu toda a ira de Deus. E ele ressurge ao terceiro dia. Ressurge para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você também ressurjamos nessa vida, com obras de justiça, de amor e de verdade, e na eternidade, uma vida que vive eternamente para Deus. Esses são os planos do Senhor para nós. Vivermos uma vida de justiça, de amor e de santificação. Vamos orar? Pai do céu, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores. Reconhecendo, Senhor, que todo o mérito da nossa salvação está presente no que Jesus fez.
nos atos de Jesus, no seu amor, na sua justiça. E te pedimos, Pai justo e santo, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos santifique a cada dia. Ó Deus, sabemos, Senhor, da nossa responsabilidade de buscar a Tua face, de fazer o bem. Sê conosco, ó Deus. Derrama graça sobre a Tua igreja, Pai. Obrigado por esse momento que aprendemos da Tua palavra e que entendemos as coisas espirituais. Sê conosco, Senhor. É a nossa oração, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos. Igreja Presbiteriana Comunhão, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.